Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus derrame bênçãos sobre você. Está começando o programa Tempo de Recomeçar. Estou aqui na minha capela novamente, na nossa capela. Daqui um pouquinho você vai ver um passarinho aqui, um beija-flor aqui, bebendo, Acho que ele já está vindo aí, Irmãos, hoje o Evangelho, ele fala em Mateus 3, de 22 a 30, olha ali o beija-flor, naquele ali é o caga-sebo. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre, Jesus ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Meus irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus, Algumas pessoas nos perguntam, Mesmo quando eu comecei na renovação carismática, a primeira coisa que eu perguntei era o que é o pecado contra o Espírito Santo. Algumas pessoas nos perguntam, Mas antes de tudo, é preciso entender, meu irmão, que não é o pecado como os demais, isto é, como o ato de roubar, de matar, de prostituir, de adulterar, corromper, mentir e outros assim por diante. Trata-se de um pecado, trata-se de uma ofensa grave ao próprio Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas de que forma, O Catecismo da Igreja Católica, por isso eu sempre falo aqui nesse programa, a importância de nós termos três coisas: a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e o terço. Essas três, os kits, E depois os livros e assim por diante, No Catecismo, no parágrafo 1864, diz assim: aquele que blasfema contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Marcos 3, versículo 29. A misericórdia de Deus não tem limites, Mas quem se recusa a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo, essa pessoa, semelhantemente, endurecimento, pode levar à impenitência final da perdição eterna. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento, um coração de pedra, Ele endurece o coração. Não que a misericórdia de Deus seja insuficiente para amolecer esse coração, mas é a pessoa que não se abre para acolher o perdão de Deus. Você está me entendendo? A pessoa endurece o perdão, endurece o coração. Não, eu não acredito em Deus, está revoltada contra Deus, E o caso do pecador que não se arrepende dos seus pecados. Você está me entendendo? A pessoa cometeu um pecado grave, um pecado contra Deus, matou, roubou e não se arrepende. Entendeu? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Mesmo tendo consciência dele, mesmo sabendo que é pecado, sabendo que o que cometeu é errado, contra a vontade de Deus, essa pessoa não se abre à graça de Deus. Então, você está me entendendo? Então, pecado contra o Espírito Santo é você não se arrepender, é você não se abrir à misericórdia de Deus. Fazer como o filho pródigo: Senhor, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E nos evangelhos nos mostram alguns casos de pessoas que
endurecer o coração diante de Jesus, mesmo vendo seus estupendos milagres. Não quiseram dar crédito e preferiram tramar a morte por convivência, por inveja. É o caso, né, marcante é que São João conta da ressurreição de Lázaro de Betânia. Este ressuscitado era prova cabal da divindade de Jesus. Um milagre, irmãos e irmãs, realizado bem perto de Jerusalém e que muitos judeus presenciavam. Entendeu? Então quero dizer para você, eles não acreditavam no milagre de Jesus, não acreditavam no poder de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Então muitos dos judeus, né? Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e a Maria, viram que Jesus fizeram, né? João 11, versículo 45, mas algumas autoridades judaicas, ao invés de ceder às evidências do milagre, né? Preferiram tramar a morte do Senhor Jesus, diz lá em São João. Também alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhe contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram os conselhos e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se deixarmos proceder assim, todos crerão nele e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. E desde aquele momento resolveram tirar a vida de Jesus. João 11, versículo 47. E o mais interessante, meus irmãos, minhas irmãs, é que as autoridades judaicas procuravam tirar também a vida de Lázaro, porque ele era prova do milagre de Jesus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não acreditar no milagre de Jesus. Entendeu? E aí conto outros exemplos, né, de outras, né? Um exemplo disso, São Pedro, depois de negar o mestre, tristemente, por 3 vezes se arrependeu, chorou amargamente, né? E acreditou no perdão e na misericórdia de Deus. Judas, ao contrário, ele blasfemou contra o Espírito Santo, ele não acreditou na misericórdia de Deus. Vimos aí 2 casos que pecou contra Deus. Pedro se arrependeu, Judas, ao contrário, se desesperou e foi se matar. Ambos, tanto Pedro como o próprio, Judas, fizeram o mesmo tipo de pecado. Talvez Pedro foi até mais, porque ele professou fé, mas Pedro se arrependeu, Judas se matou e ambos cometeram ambos gravemente, mas um se desesperou e o outro confiou no perdão de Deus. Então, irmãos e irmãs, blasfemar contra o Espírito Santo é você não acreditar no perdão de Deus. E também o catecismo, né, mais uma vez aqui no parágrafo 982, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Não pode ser um arrependimento da boca para fora. Tem que ser do coração para fora, de dentro para fora. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas e todo aquele que recua o pecado. Portanto, ninguém pode desesperar, né, da própria salvação, mesmo que tenha pecado gravemente. Em muitas maneiras, o coração sagrado de Jesus, né, está sempre aberto para dar a sua misericórdia. Basta que a gente acredite nessa misericórdia. Não sei se deu para entender um pouquinho, né? Mas eu gostaria que você olhasse aqui no parágrafo 982, o Catecismo da Igreja Católica, que diz: desde que haja arrependimento
E também, como nós começamos aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1864. Queremos agradecer a Deus, queremos rezar para as enchentes que estão acontecendo em muitos lugares que as pessoas estão nos assistindo, né? Pedir a Deus, pedir ao Senhor que possa proteger principalmente as famílias, o comércio, né? Proteger o comércio, proteger todas as pessoas que estão nesse momento passando o ano, passando a sua vida na casa das pessoas, nas escolas. Colocamos no coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.